confessional. É exatamente isso. Nós olhamos para trás, aquilo que eu falo, né? Um bom motorista tem um amplo para-brisa à sua frente, mas ele tem 3 espelhos retrovisores. Então, para ser um bom motorista, você precisa olhar para frente, mas também você precisa olhar para trás. E é a mesma coisa, para você fazer boa teologia, você precisa olhar para frente, mas você precisa olhar para trás. Ao abrir este livro e ao descobrir certas coisas, nós precisamos saber se isso que nós estamos descobrindo foi ensinado no passado ou foi considerado como heresia no passado. Ou seja, o que o Espírito Santo disse à igreja antes de nós nascermos. Não é isso? Então nós consideramos, né, alguns documentos históricos como muito importantes, como fundamentais para a nossa teologia. Não é isso? Eles direcionam a nossa teologia. Então, os 3 grupos, né, são chamados as 3 formas de unidade, são as que nós adotamos, ou os símbolos de Westminster, que são adotados pela maioria das igrejas presbiterianas de língua inglesa. Não é isso? Ou de originários de missionários de língua inglesa. Então, nós temos um sistema doutrinário bem claro, bem explícito. Não é isso? Nós não temos controvérsias, ou não deveríamos ter controvérsias a esse respeito. Infelizmente, as igrejas presbiterianas, em grande parte, se descaracterizaram justamente porque não ensinam mais, né? Não conhecem mais, negligenciaram os seus símbolos de fé. É isso? Então, quando a gente vê algumas controvérsias que não deveriam haver no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, com relação, por exemplo, às figuras de Jesus, né? Ou a filmes a respeito de Jesus em que Jesus aparece, e um dos pastores, por exemplo, o reverendo Ageu, Frank Brito, falam sobre isso, né? Há controvérsias, por quê? Porque os pastores presbiterianos têm se afastado dos símbolos de fé, que são muito claros a respeito dessas coisas, né? Por exemplo, segundo o mandamento, o ensino de que nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem, né, nem sequer mental, de qualquer das 3 pessoas da Trindade, do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Então, quando a cultura cristã passou a publicar, né, o catecismo infantil com figurinhas grotescas de Jesus, e eu mandei uma mensagem para eles perguntando por que não fui respondido, não me responderam, né? Isso é um desvio dos símbolos de fé, daquilo que é uma interpretação com a qual todos nós concordamos do 2º mandamento. É isso? E acresce-se que os símbolos de fé, o chamado trio de Westminster, é considerado, a época, né, de elaboração de confissões de fé, a catedral de todas as confissões de fé e de todos os catecismos. Ou seja, o que a gente chama de calvinismo, né, que é retratado nesses símbolos de fé, ele fala sobre uma gama muito ampla de assuntos, né, vai desde política, religião, matrimônio, etc., né, e que são, digamos assim, a mais completa por causa dessa gama de assuntos que eles trataram, né, ao longo de 3 anos de reuniões, que são muito importantes para a nossa fé. É isso? Então, mais uma vez, eu repito aqui o que um amigo que foi testemunha de Jeová, né, se converteu, foi editor de teologia da editora Nova Vida, numa conversa informal comigo, e eu preciso ter muito cuidado ao dizer isso, né? Ele disse: Túlio, a gente não deveria dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós deveríamos dizer que a Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática. Por que isso? Porque nós nos socorremos dos símbolos. E qual é a autoridade que eles têm? É uma autoridade derivada das Escrituras. Às vezes a gente diz que nós temos uma diferença com os católicos romanos quando eles dizem que a Bíblia e a tradição são as fontes autorizadas deles. Qual a diferença? É que a tradição católica é uma autoridade paralela à autoridade da Escritura e muitas vezes compete com a autoridade das Escrituras e diz coisas que as Escrituras não dizem. E nós temos uma tradição
de submissão às Escrituras, de estudo das Escrituras, de tirar delas, de extrair delas ensinos e sistematizar esses ensinos como fazem as confissões e os catecismos. Então, eles são uma fonte de estudo bíblico que está ali expondo as doutrinas em submissão às Escrituras Sagradas e não em competição às Escrituras Sagradas. Eles não pretendem ser uma fonte paralela de autoridade, mas eles pretendem ser uma fonte submissa às Escrituras de esclarecimento de coisas que as Escrituras nos dizem. Ok? Então, o que me caracteriza como presbiteriano, como reformado, como presbiteriano? Exatamente isso. Não é? Eu sou o confessional. Eu tenho um sistema de doutrinas muito claro na minha mente. Certo? E nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos ter, né, um sistema de doutrinas muito claro na nossa mente. E é isso, a respeito disso que Judas escreve a sua epístola. Ele fala a respeito da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Que fé é essa que foi dada aos santos? O que significa fé que foi dada aos santos? Fé ali é sinônimo de crença. E o que é crença? É o conteúdo da fé, certo? Para você ser cristão, você precisa crer em certas coisas. Por isso que lá no início, quando houve a elaboração dos credos, só havia discussão, digamos assim, se você partisse de um denominador comum. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu aos céus, de onde está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio na Santa Igreja Católica, creio no Espírito Santo, creio na redenção dos pecados, creio na vida eterna, creio na ressurreição do corpo. E se uma pessoa não aderisse, não subscrevesse o credo, não tinha nem discussão. Não vou discutir com você, você é um herege. Ok? Com o passar do tempo, os credos se tornaram insuficientes, né, para sistematizar a doutrina, e aí, na época da Reforma, houve essa época em que as confissões de fé e os catecismos foram sendo elaborados. Então, nós temos o Tríodo de Westminster, nós temos o Catecismo de Heidelberg, nós temos a Confissão Belga, nós temos os cânones de Dort, que são os nossos símbolos de fé, nós temos a primeira e a segunda Confissão Helvética e outras mais. Não é isso? Então, assim, nós falamos a mesma coisa que os reformadores falaram no passado. Nós estamos assentados sobre ombros de gigantes. Nós podemos ver mais além porque nós estamos assentados sobre ombros de gigantes, da mesma forma que eles se assentaram sobre ombros de gigantes, se referindo aos pais da igreja. Ok? Então, nós não precisamos nos debater a respeito de certas doutrinas obrigatórias, porque elas já estão estabelecidas há muitos séculos. E hoje, como eu escrevi, vou dar esse livro ao nosso pregador de hoje, né? A Tragédia da Guanabara. Eu vou ler aqui para vocês, né? Fato histórico. Precisamos conhecê-los, né? Quando chegaram ao Brasil no século XVI, os primeiros missionários experimentaram os efeitos da bem-aventurança que poucos apreciam. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Em 7 de março de 1557, chegou a Guanabara um grupo de huguenotes. O que são huguenotes? Huguenotes? Isso, são os protestantes calvinistas franceses, né? Com o propósito de ajudar a estabelecer um refúgio para os calvinistas perseguidos na França e propagar o evangelho, mas acabaram sendo perseguidos também em solo brasileiro em virtude de sua fé. Alguns escaparam, outros, condenados à morte por enforcamento, tiveram seus corpos lançados de um despenhadeiro. Antes de morrer, missionários franceses foram obrigados a professar por escrito sua fé no prazo de 12 horas, respondendo a uma série de perguntas
tendo a consciência de que estavam assinando a própria sentença de morte. A Tragédia da Guanabara é um relato comovente da história dos chamados protomártires do cristianismo no Brasil e retrata com detalhes os acontecimentos que precederam a execução deles na trágica sexta-feira de 9 de fevereiro de 1558 na Baía de Guanabara. O sangue desses homens, com certeza, foi a semente da igreja evangélica no continente americano. Então, hoje, nós estamos celebrando, né, o aniversário do primeiro culto realizado em continente americano na ilha de Villegagnon, né, com esses calvinistas franceses que foram enviados pelo próprio Calvino a pedido de Nicolau Durand de Villegagnon, né. Ele se propôs a fundar aqui a França Antártica, que seria um refúgio, né, uma tentativa de convivência harmônica dos franceses, coisa que não estava sendo possível na França em virtude das guerras religiosas, né, da perseguição aos protestantes na França. E mais tarde ele, digamos assim, virou a casaca ou se revelou, né, um católico fervoroso e passou a perseguir os calvinistas franceses. Prendeu 3, Jean-Jacques Le Ballaire, é o nome de um que eu me lembro, né? E como o livro diz, eles em 12 horas escreveram a primeira confissão de fé do continente americano também, que é chamada de Confissão de Fé da Guanabara, né? Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar essa confissão de fé e vocês vão ver exatamente isso. O que nos caracteriza? Eles tinham uma convicção muito clara a respeito de certas coisas às quais eles foram inquiridos. Eles não tinham dúvidas a respeito disso. Eles tinham muito claro na sua mente o conteúdo da fé deles. Não é isso? E é isso que nós precisamos ter também. Ok? Então, irmãos, pensem nisso, né? Elaborem isso. Eu nessas viagens, andando por igrejas calvinistas, né, de pastores que dizem que são reformados, uma das coisas que me surpreende é a rapidez com que os novos membros são acrescentados à igreja, né? 4 aulas na classe de catecúmenos já é suficiente para que eles sejam admitidos à fé. Às vezes vêm de igrejas pentecostais, né, às vezes vêm de seitas, e eu não sei se é suficiente, né? 4 aulas seriam suficientes para que você aprenda o básico, né, da fé reformada. Então, assim, vamos nos manter da forma como temos nos mantido nesses 27 anos, né, a propósito aí do nosso mês de aniversário. Bom? Então, irmãos, onde eu parei? Eu parei na chamada dupla predestinação. Não é isso? Nós cremos que não é o homem que tem a última palavra, mas é Deus que tem a última palavra a respeito da salvação do homem. Na realidade, Deus tem a última palavra a respeito de qualquer coisa que existe nesse mundo. Não é isso? Deus é o Senhor absoluto do universo. A soberania de Deus, a doutrina da soberania de Deus, mais uma vez, na frase que eu peço para os irmãos decorarem, qual é mesmo? Deus tem Deus tem o direito absoluto de governar as suas criaturas e de dispor delas como lhe apraz. E a pergunta do catecismo, né? Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Certo? Então, Deus tem a última palavra. Ele é o Senhor da história, Ele é o condutor da história do homem. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né? Diz Tiago: atentai vós isto, que dizeis, amanhã iremos à cidade tal e faremos tal e tal negócio. É isso? Se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isso e aquilo. É isso? Se Deus quiser. Como dizem os portugueses, querendo Deus,
nós vamos fazer. É isso? Então Deus tem a última palavra. Em qualquer aspecto da vida humana, é o Senhor que tem a última palavra. É isso? Mais uma vez, principalmente para quem está pegando as aulas aí pelo meio do caminho, se tiverem dúvidas, é a hora de tirar as dúvidas, porque eu não estou pregando, certo? Quando eu estou ali pregando, não é para ser interrompido, mas eu estou dando uma aula, e a aula é para ser interrompido. Eu espero ser interrompido, eu gosto de ser interrompido, certo? Eu gosto quando levantam a mão e perguntam. Às vezes a gente fica com vergonha de levantar a mão e perguntar, principalmente quando tem um número maior de pessoas assistindo, né? Não é uma classe pequena, mas é até um jeito de exercitar a gente acabar com a timidez, né? Perder a timidez. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. É no outro sentido, é claro, tá? Oi? Falaram que tem medo de mim? Então, está na hora de eu me aposentar mesmo. Não tenham medo. Eu já estive aí também. Oi? Fala, Rita. Uhum. 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 Então, eu sei, eu prefiro assim, dizer que a vida é minha única, sabe? É a única. Não tem outra que possa ser comparada com ela, entendeu? Mesmo que a gente colocando no superlativo, a vida é muito relativa, entende? Uhum. Uhum. Não que esses documentos não sejam algo de suprema importância para a gente poder entendê-la, sabe? Uhum. Não queremos merecer de forma nenhuma. Uhum. Sim. Deixa eu ver aqui onde é que. Só um momentinho que eu. A confissão de fé, né? Capítulo 1, ela diz o seguinte: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão. Quem completa? Ninguém completa?
o Espírito Santo falando através das Escrituras. Certo? O juiz supremo é o Espírito Santo falando através das Escrituras. Certo? É interessante que a formulação da confissão, deixa eu ver aqui mais uma vez. Isso aqui é um preâmbulo à confissão, né? É justamente porque cremos que a confissão de fé e os catecismos estão em harmonia com a Escritura, nossa regra infalível, que os aceitamos. Não existem, pois, na Igreja Presbiteriana duas regras de fé, mas uma só, suprema e infalível. As outras fórmulas são subordinadas e falíveis, necessárias para a pureza, governo e disciplina da Igreja. Assim, a experiência de muitos séculos o tem demonstrado. A formulação da Rita é correta, né? Mais uma vez, nós podemos dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Mas qual o lugar que esses escritos antigos têm? Mais uma vez, um lugar de subordinação à Escritura. Nós olhamos para eles e vemos que eles, de fato, se embebedaram, digamos assim, se embeberam, né? Melhor do que embebedaram, se embeberam, se encharcaram da Escritura Sagrada. Certo? Então, nós não os temos por infalíveis, como a Rita falou, né? Tanto que quando nós nos estabelecemos aqui como igreja, ficamos muitos anos, né, conversando a respeito da confissão de fé, dos símbolos de Westminster. Nós os estudamos, nós os apreciamos, mas num determinado ponto, né, viu, Rita? Não basicamente nas três formas de unidade, que são menos amplas, né, mas que formam uma base boa. A única coisa que nós mudamos nas três formas de unidade foram 2 artigos da Confissão Belga, né? Que nós suprimimos uma palavra nesses 2 artigos, só isso. Por que nós não adotamos a Confissão de Westminster, os símbolos de Westminster? Porque nós teríamos que fazer uma mudança maior, né, em certos artigos, porque no caso, nós não concordamos com o quê? Dos símbolos de Westminster. Onde está a nossa discordância? Do governo, certo? Digamos assim, a eclesiologia dos símbolos de Westminster. Em que sentido? Nós não vemos diferença entre o quê? Nessa questão de eclesiologia. Pastores, presbíteros docentes e presbíteros regentes, certo? Nós não vemos essa diferenciação que a Igreja Presbiteriana faz entre docentes e regentes. Basicamente é isso, certo? Mas, a partir daí, há uma outra série de decorrências. Quais são as decorrências de nós não aceitarmos essa diferenciação? E ainda está lá na eclesiologia da confissão de fé. Só o docente pode batizar? Só o docente pode ministrar ceia? O que mais? O púlpito é exclusivo dele, ele ou alguém designado por ele. O que mais? Questão do é como se fosse, digamos assim, um profissional que é contratado pela igreja, né, com um salário para governar, para presidir a igreja, né? Seria uma espécie de profissionalização do pastorado, né? Mas que mais? Que mais? Quais novos membros? Quem já foi
recebido como membro está sendo sabatinado por mim. O que mais? Vou nominar então, vou chamar alguém aqui para responder, aqui à frente. Né, o Pierre? Hã? Convocar a assembleia. Mas tem mais coisas. O pastor presbiteriano é membro da igreja? Ele pode ser disciplinado pela igreja? Ele tem algum título honorífico? Reverendo? Não é isso? Então, reparem que a partir do momento em que você, como né, a igreja presbiteriana diz que não vou falar não, vocês vão me falar. O sistema presbiteriano basicamente surgiu em oposição ao sistema episcopal. Como é que é o sistema episcopal? Vocês aprendem na classe Novos Membros. Como é que é o sistema episcopal? Há um bispo que... Não governa a igreja. Governa o quê? Uma região com várias igrejas, certo? Chama uma diocese, certo? Então, várias igrejas estão sob a subordinação de um bispo, ou seja, os pastores dessas igrejas são subordinados a um superior, que é o bispo. Então, o sistema episcopal faz uma diferenciação: bispos acima de pastores e diáconos, certo? É um sistema tríplice de governo: bispos, pastores e diáconos. Dependendo da igreja, diáconos abaixo também. E aí os presbiterianos disseram o quê? Bispos e pastores são a mesma coisa, são palavras sinônimas, certo? E existe mais uma palavra que a gente pode acrescentar aí: bispo, pastores ou anciãos ou presbíteros. Todas essas palavras se referem ao mesmo grupo de pessoas. Não é isso? Então não existe um bispo acima de um pastor. O bispo é pastor, que é presbítero. Só que os presbíteros se dividem em duas classes: os docentes e os regentes. Pronto. Aí o que aconteceu? Novamente, três ordens de liderança: o pastor, o presbítero e os diáconos. Não é isso? Ok? Então nós divergimos desse entendimento, olhamos para a Escritura e não vemos na Escritura nenhum lugar que fala sobre presbítero docente e presbítero regente. Não é isso? Ok? Fala. Uma coisa que a gente, pelo menos eu vejo de comum, é que o ensino e a palavra é do presbítero ou de alguém designado por ele, porque toda a responsabilidade do ensino e da mensagem é do presbítero. Eu vejo isso como algo válido e funcional também. Aham. Agora a gente está falando de uma coisa, a gente está falando errado também, como reformados presbiterianos. Até agora nós falamos errado. O Agnello falou errado agora também. Errado entre aspas, né? Porque a gente está falando o presbítero. Não, no nosso caso é. Sim, eu sei, por isso que eu falei errado entre aspas. Porque qual é a proposta bíblica? Vários presbíteros. A gente chama isso como? Colegiado, pluralidade. Certo? Então, a Bíblia fala de uma pluralidade de presbíteros eleitos de dentro da própria igreja. Não chama ninguém de fora da igreja. Não é isso? Dentre a membresia da igreja é eleita uma pluralidade de homens capacitados para ensinar. Ok? Plural e igualitário. Exatamente. Né? Numa dessas andanças aí, né, pelo sul, eu soube da resposta de um pastor do porquê eles colocam cadeiras ali na frente. Né? Para os homens exemplares. Certo?
Oi? Desculpa. Aham. É. Show. Deixa eu pegar aqui um. Dois textos em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 2,15 e 3,6, o apóstolo Paulo diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E 3,6, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Certo? Então, o que significa isso? Exatamente isso que você falou, né? É só a Escritura, mas não a Escritura sozinha. Isso precisa ser muito claro, tá? Tem um livro que eu recomendo a vocês, Entendes o que Leis? Esse é um livro muito interessante, né? Eu já contei a história aqui de um colega de trabalho que mas recém-convertido, eu emprestei o livro para ele, na semana seguinte ele me devolveu. Ele se converteu e foi para uma igreja bem rigorosa, daquela cheia de tradições, de mulher não pode raspar o sovaco, nem a perna, né? Homem não pode usar calça jeans, nem óculos escuros, nem pode ter barba, essas coisas, né? Naqueles tempos mais antigos. Não sei se ainda existe isso, mas naquele tempo era muito mais generalizado nas igrejas pentecostais, né? E ele, assim, se sentiu muito confortável nessa igreja, por quê? Porque ele levava uma vida muito desordenada, sabe? E ali ele conseguiu, assim, pelo menos eu tenho parâmetros claros de como eu tenho que viver, sabe? Aquela história. Ele estava muito lá no extremo, ele foi para o outro extremo. É uma tendência natural do ser humano, né? E eu emprestei o livro para ele, e na semana seguinte ele me devolveu, dizendo assim: esse livro é muito perigoso, porque por esse livro eu posso tudo, né? Eu posso tudo. Depois ele foi chegando mais para o meio, né? Mas uma das coisas que esse livro diz é o seguinte: esqueci o nome dos autores, um é da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, Gordon e Fee, né? São os dois sobrenomes dos dois autores. Ele diz assim: certo professor de seminário disse, né, que nós podemos somente pela Bíblia, né, eu preciso ser cuidadoso, como é que ele falou mesmo? Mas assim, se você tiver só a Bíblia, você vai ter o suficiente para crescer na fé e sozinho. Sabe? Entendeu isso? Só você e a Bíblia. E ele disse assim, aí eles emendaram: não existe caminho mais curto para a heresia do que esse. Quer dizer que se eu tiver só a Bíblia, não é suficiente? É um caminho curto para a heresia? O problema não é a Escritura. O problema sou eu. Certo? Exatamente. Ou seja, eu acho que todos nós temos esse tipo de experiência. Vocês provavelmente tiveram esse tipo de experiência de, às vezes, ficar aí desigrejado, começar a estudar a Bíblia e daqui a pouco começa a deduzir coisas, a concluir coisas, né, com base na Escritura, né, mas que são heresias.
A própria Bíblia fala sobre isso. Pedro fala sobre os escritos de Paulo, acerca dos quais, alguns difíceis de entender, acerca dos quais os inconstantes e ele usa uma outra palavra, deturpam para a própria perdição deles. O que a gente vê mais é isso. Tem agora coisas no Instagram, tem um irmão barbudo que mostra isso agora, ele está lá no meio assim, né? Ele se filma todo sério assim, e o sujeito agora falando, né, heresias. Um agora está falando que, né, você está ficando muito estrelismo, já viu isso? Sujeito estrelismo. Aí disse, não, mas a Bíblia fala que nós somos estrelas mesmo, né? Que você tem que ser estrela mesmo. Aí qual é o texto? Deus chama Abraão para fora da tenda e diz, olha para o céu, vê as estrelas, assim serão os seus descendentes. Pronto, somos estrelas. Não é fácil da gente, né, chegar a conclusões erradas? Muito fácil, nós somos uma fábrica de ídolos. Nosso coração é enganoso, hein? Ainda mais numa geração de semi-alfabetizados. Hein? Exatamente. Por isso que vários autores, Spurgeon, por exemplo, ele diz, às vezes você descobre uma coisa na Bíblia, né, e vai sair gritando eureka, eureka. Na realidade, você descobriu um caquinho de vidro. O que você tem na mão é um caquinho de vidro. E aí, mais uma vez, olhe para o passado. Quantas pessoas ensinaram isso que você descobriu agora? Por exemplo, né, comecei a ler a Bíblia. Vou dar um exemplo aqui da Márcia. Comecei a ler a Bíblia e começou a entender a predestinação. Ora, amém, graças a Deus por isso. Mas será que se ela tivesse descoberto outra coisa errada, digamos assim, o que deve fazer? Olha para trás. Quem ensinou isso? Sei lá, foi Pelágio? Né? Ou foi Agostinho? Né? Ou foi uma sucessão de homens, grandes homens de Deus, que nós reputamos por grandes mesmo? Né? Então, todas as doutrinas bíblicas, como diz Judas, foram entregues de uma vez por todas, não existe nada escondido, está tudo lá até o passado. Então, você olhando para o retrovisor, você vai descobrir, né, que essas doutrinas foram sistematicamente ensinadas ao longo de todos os séculos, como as doutrinas que nós cremos. Não são novidade, né? São coisas novas. É exatamente isso. Né? Uma vez eu me lembro, ainda... Breno, não esqueci de você, não. Eu me lembro que o Miguel Ângelo, o apóstolo, doutor, bispo primaz da igreja... Igreja o quê mesmo? Cristo Vive. Né? Uma vez ele fala, o que eu estou ensinando, homem nenhum ensinou na igreja no passado. Foi Deus que me revelou. Certo? E aí abre a Bíblia. E uma das coisas que homem nenhum disse para ele foi que não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só existe um Deus que é Jesus Cristo. Pronto. Unitário. Homem nenhum jamais ensinou. Só olhar para o passado e você vai ver que foram alguns hereges que ensinaram e foi condenado pela igreja. Certo? Então, nesse sentido, nós precisamos olhar para o passado. Fala, Breno. Uhum. Compra a Bíblia, com tiro de ideias na cabeça. Não tem parâmetro nenhum, não olham para a história da igreja, só vão repetindo o Exatamente. E às vezes, assim, com bons argumentos, são argumentos assim que eu acho, às vezes, assim, bem interessantes. Né? Um deles vocês sabem, né? Eles não estudam a Bíblia. Vai pregar? Vou pregar. Atenção. Não é isso? Por quê? Por que você não deve estudar a semana a Bíblia? Por que, Breno? O que eles dizem? Por que eu não devo estudar a Bíblia para pregar? Ficar a semana estudando? Isso. Esse é um argumento. E o outro que eu acho muito bonito é que Deus quer dar para você um pão quentinho.
Pão quentinho, recém-saído do forno. Ele não quer te dar pão dormido para você estudar a Bíblia na segunda para pregar no domingo seguinte. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7 dias. Pão tá duro, dormido. Deus quer dar pão quentinho para você. Não é um argumento bonito? Né? E tem gente que vai e diz, é mesmo. Né? Então, assim, nós não devemos confiar em nós mesmos. Então, quando eu divirjo, né, da confissão de fé de Westminster nesse ponto, nós devemos divergir com santo temor e tremor. Certo? Porque pode ser que eu é que esteja errado e eu que não esteja vendo direito. Graças a Deus nós temos a segunda confissão helvética que concorda com a gente nesse ponto. Né? Mas, assim, é algo que nós devemos ter como muito importante, certo? Mas podemos concordar com a Rita, dizer a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ok? Ao mesmo tempo, concordar com o Oswaldo, a Bíblia, mas precisamos olhar para o passado, certo? Não é que a Bíblia não seja suficiente, eu é que não sou suficiente, certo? A minha interpretação particular é que não é suficiente. Algumas pessoas diziam que Martinho Lutero propôs a livre interpretação das Escrituras. Ele não propôs a livre interpretação das Escrituras, certo? Ele propôs o quê? O livre exame das Escrituras, certo? Abra as Escrituras, leia as Escrituras, examine as Escrituras. Mas a interpretação das Escrituras não é uma interpretação particular. É a igreja, certo? Do passado, do presente e do futuro, sob a orientação do Espírito Santo, assim, olhando para o passado, para essa tradição e seguindo a mesma linha, é que vai nos dar, né, os balizadores daquilo que nós devemos crer. Não sou eu sozinho, certo? Aliás, a fé cristã é uma fé coletiva, é isso? Não é eu sozinho. Ok? Pelo menos eu consegui despertar alguns, né? Falaram alguma coisa. Resta dúvida nesse ponto? Não? Muito bem. Então, voltando, nós estamos tratando então desse ponto que é extremamente polêmico, né? No meio cristão, no meio evangélico, e que a própria confissão de fé diz que deve ser estudada e apresentada e ensinada com um especial cuidado e reverência, né? Nós estamos pisando um terreno muito, muito santo, estamos perto do Senhor, né? E aí nós falamos aqui, eu só vou recordar nesses 12 minutos que faltam, né? A questão da chamada dupla predestinação. Deus predestina ativamente homens para a salvação e ativamente homens para a perdição. Judas 4, só vou citar aqui, se alguém quiser me interromper, por favor. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Judas 4. João 10, 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Jesus já havia dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem são essas ovelhas? Todos os salvos. Não é isso? Todos os salvos. E ele se vira para alguns fariseus e diz, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Ok? Reparem, se vocês crescem, vocês seriam, mas ele diz assim, o fato de vocês não serem faz com que vocês não creiam. Certo? Lembra? Causa e efeito? Graças te dou, Mateus 11, 25 e 26. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste ativamente, Deus está ocultando estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste ativamente, revelando aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mais uma vez recordamos aqui o motivo pelo qual Jesus falou em parábolas. Lembram? O ensino do meu pastor presbiteriano, reformado, etc, né? Supostamente, mas que se desviou na sua interpretação dos símbolos de fé no qual ele deveria se balizar. Não é isso? Eu sou mais inteligente, mais esperto do que a igreja do passado, do que aquilo que foi dito
no passado. Por que Jesus falou em parábolas? Ele falou em parábolas usando elementos simples da natureza, do cotidiano, para que as pessoas pudessem entender. A própria Bíblia diz do contrário, não é isso? Jesus ensinou em parábolas para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não ouçam, e não venham a entender e não venham a ser salvos. É isso que Jesus está dizendo lá, Mateus e Lucas. Né? Que diremos, pois, Romanos 11:7? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. Reparem que o apóstolo Paulo usa a mesma terminologia que nós usamos. A doutrina da eleição. A eleição alcançou. E os mais foram endurecidos. Reparem, eles foram endurecidos. Deus lhes deu, diz Romanos 11:8. Deus lhes deu. Repito, Deus lhes deu, é o que Paulo está escrevendo. Espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Falando do povo judeu. Mais uma vez aqui, muitos teólogos dizem que a Epístola aos Romanos é difícil de entender. Não é difícil de entender, é difícil de aceitar, de engolir. Certo? Porque está muito claro aqui. A menos que você queira, né, interpretar. Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Deus não amou um homem e odiou outro. Ele está falando de nações, de povos. Deus odiou o povo edomita e amou o povo judeu. É isso? Esse é um argumento Silas Malafaliano, etc. e tal. Mas, e aí? Se Deus ama um povo como coletivo, o que nós podemos depreender? Que Ele ama cada componente deste povo. Vai chegar no individual, inevitavelmente. Né? E lógico que Paulo está usando ali o exemplo de duas pessoas para falar sobre a doutrina da eleição. Marcos 4 é o texto que eu estava citando. A vós outros é dado conhecer, mais uma vez vou repetir, a vós outros é dado conhecer. Reparem o contraste de Romanos 11. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. A vós outros é dado também, é dado, a mesma coisa, o mesmo verbo, dar. Dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Marcos 4, 11 e 12. Certo? Reparem assim, Deus está dando algo. Espírito de entorpecimento, e agora aqui, dando a nós a conhecer o mistério do reino de Deus. Lembram quando Jesus pergunta para eles, em Mateus 16, aos apóstolos, quem os homens dizem que eu sou? João Batista, um profeta, Elias. E vocês? O que vocês dizem? E Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus responde? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não é fruto de pesquisa, não é fruto de engenhosidade humana, de sabedoria humana, não é fruto de inteligência humana, não é fruto de QI mais elevado do que o de outros, não é fruto de um coração mais dócil do que o outro, não é fruto de nenhum esforço humano. É isso que ele está dizendo aqui. A eleição alcançou a Pedro. Os mais foram endurecidos. Aos outros, Deus deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, mas a Pedro foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Você é bem-aventurado, Simão Barjonas, porque foi Deus que revelou isso para você. E qualquer das doutrinas, irmãos, qualquer coisa que nós venhamos a conhecer da Escritura Sagrada, foi quem? Foi Deus que nos dá. Senão, nós estaríamos no erro. Ok? Fala. Mas
Sim. Por quê? Porque é exatamente isso. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. Então reparem que é Deus atuando ativamente, tanto em um quanto em outro. Tanto para revelar, quanto para esconder. Tanto para, digamos assim, amolecer, quanto para endurecer. Tanto para colocar no caminho reto, quanto para desviar. 1 Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra, Jesus, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra sendo desobedientes. Reparem, mas Pedro acrescenta uma frase, para o que também foram postos. Sujeito oculto, certo? Sujeito oculto. Aula de português, sujeito oculto. Quem é o sujeito? Para o que também foram postos. Por quem? Quem é o sujeito oculto? Deus. Deus. Certo? Então, mais uma vez, confissão de fé. Confissão de fé de Westminster. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam, os expõe a objetos que, por sua corrupção, tornam ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento de outros. Certo? Isso é a confissão de fé. Aqui há um elemento, digamos assim, que eu digo, imediato, que nos é inteligível, nós podemos entender. Por que Deus faz assim? A confissão de fé diz, em razão de pecados anteriores. Esse é um nível, certo? O primeiro nível é esse, é um outro nível. Tá? Então, reparem, Deus busca a uns e a outros ele deixa entregue as suas paixões, como diz a confissão de fé. Romanos 1, 24, 26 e 28. Lembra? Deus entregou tais homens à imundícia. Reparem, ativamente. Deus entregou tais homens à imundícia. 26. Deus entregou esses homens a paixões infames. E no verso 28. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ok? Deus ativamente está fazendo isso. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Aqui a gente precisa colocar as barbas de molho. Né? Reparem, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Deus lhes manda a operação do erro. O sujeito desse estava falando, né? Se eu quiser, Deus se torna meu servo. Né? Coisas que o valham. Quantas coisas que a gente vê aí. Né? Deus lhes manda a operação do erro. Quanta gente está aí acreditando em coisas erradas? São os nossos tempos. Para darem crédito à mentira. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Reparem que eu não estou falando só de dentro da igreja, mas do mundo que está de pernas para o ar lá para fora também. Eu postei aí no meu status ontem, espero que vocês leiam, um texto daquele Tassos Liku, dizendo o seguinte: não permita que as pessoas determinem o tipo de linguagem que você vai usar. A partir do momento em que você se submeter a qualquer imposição externa a respeito do tipo de linguagem que você vai usar, acabou. Estão determinando as suas crenças. Você olha para um homem que diz assim: eu quero ser chamado de senhora. Eu sou uma mulher trans. O que a Bíblia diz? Ai daquele que chama o dia de noite, o amargo dia doce, o bem de mal. Ai daquele. Então o que você deve falar? Senhor, você, homem, não é uma mulher. E vice-versa.
Mas Deus está mandando a operação do erro, para que creiam nessas coisas, para que deem crédito à mentira. Reparem que Paulo fala sobre isso em Romanos 1 também. A partir do momento que a sociedade se desprega do Criador, qualquer coisa pode acontecer. E uma das coisas que Paulo diz é que eles sufocam a verdade. Exatamente. É o que nós vemos, né? Deus afrouxando as rédeas e entregando os homens a esse tipo de pensamento. Ou seja, eles vão começando a sufocar a verdade. Eles sabem que não é aquilo, né? Então, não sei se eu mandei para todo mundo, mas está lá uma fotinha. Se eu não mandei, peçam para mim que eu mando. Eu achei muito interessante, né? A foto do Leonardo DiCaprio. Ele deve quicar nas tamancas por usarem ele, né? Provavelmente ele não acredita naquilo que está escrito. Com uma taça assim, um brinde ao Dia da Mulher, as mulheres de verdade. Quanto aos homens que pensam que são mulheres, esperem que o dia 1º de abril. Não é isso? É antigo? Então, mas é verdade, né? Antigo, mas atual, né? Então, até aqui, Deus está mandando a operação do erro para que essas pessoas deem crédito à mentira, a fim de que elas sejam julgadas. Pronto. Acabou. Deus é injusto ao fazer isso? Por que ele faz dessa forma? Não percam o próximo domingo. Vamos ficar de pé? Pedir ao Luan para encerrar com oração. essa verdade, Senhor, que sentimos ser tudo, melhor do que tudo, e as coisas da tua assim por isso, o teu amor eterno, o teu amor na pessoa do teu filho Jesus. Que a gente virá a seguir, que o Senhor nos abençoe, para a gente louvar e aprender mais a tua palavra nesse lugar. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, nossa pausa, 10h30 nós retornamos.